Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marcos, estou junto com o Carlos Daniel para apresentar para vocês o nosso projeto de sustentabilidade para a disciplina de Projeto em Energias Renováveis e Sustentabilidade da turma de Mendihem da manhã da Faculdade de ENIAC. Pessoal, o nosso projeto basicamente pensamos na substituição do material que é o EPS, o poliestireno expandido, que é amplamente utilizado hoje, né, na nossa indústria em diversos setores, que basicamente é uma embalagem em que o pessoal geralmente usa bastante em caixas para proteção e está envolvido em todos os setores, tá bom? E o desafio, a proposta do nosso projeto é criar uma embalagem sustentável, criar um material que seja sustentável, que seja economicamente viável, né? E para isso nós pensamos na substituição desse EPS, tá bom? Ele é um material que ele tem uma baixa densidade, ele tem uma alta absorção de impacto, tem uma resistência à compressão, um baixo custo. Entretanto, ele provém, né, de origem petroquímica, ele tem uma baixa biodegradabilidade, que seria uma baixa possibilidade de se biodegradar, né, na natureza, tem uma dificuldade de reciclagem e tem um alto impacto ambiental como consequência, né? Então, nosso projeto ele propõe essa substituição, que seria um composto de fibra vegetal moldada, tá bom? Seria nessa pegada que vocês estão vendo aqui na direita, que seria a substituição desse material, tá bom? A produção desse EPS, que é o que está amplamente utilizado hoje nas indústrias, envolve a polimerização do estireno, que é um derivado do petróleo, a expansão térmica com agentes químicos e também uma alta emissão de gás carbônico no processo produtivo, certo? Entretanto, por outro lado, o nosso projeto ele vem com a ideia do que? De utilizar resíduos que já são agroindustriais, né? Ele atua como um sumidouro de carbono, ele é biodegradável em condições naturais e ele pode ser compostado após o uso, tá? Tem uma facilidade muito grande para se biodegradar e também para se reciclar. É a fundamentação científica do nosso material, que seria a fibra vegetal, né? Ela possui nessa composição de 40 a 50% celulose, tá bom? Que vai dar resistência à tração. Tem 20 a 30% de hemicelulose, que vai garantir a flexibilidade estrutural. E 15 a 25% de lignina, tá? Que vai dar rigidez e a resistência à compressão. A matriz do nosso material, quando ela é prensada, né? Quando ela sofre ali uma alta resistência, ela é prensada, ela vai garantir uma coesão estrutural muito boa, vai ter uma resistência mecânica excelente e, melhor ainda, uma baixa densidade, né, comparado com o EPS. A composição dele, então, né, quais são os materiais que fazem parte dessa fibra vegetal? Nossa, são materiais abundantes, tá? Hoje na natureza do nosso país. E que é muito fácil acesso, né? São de muito fácil acesso. Então, o que que ele possui? Ele possui 70% bagaço de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que a gente usa, dá para reutilizar esse bagaço para fazer esse material. 30% é o papel reciclado. Papel a gente encontra em todo lugar. Em qualquer lixo tem papel reciclado. 3 a 5% de amido natural, que vai ser o agente ligante, né, do nosso material. E uma cola biodegradável também, que seria responsável por fazer a junção de todos esses materiais e garantir ali a resistência, tá? É importante ser uma cola biodegradável, tá bom? Qual que seria então a função de cada componente que eu citei aqui para vocês? O bagaço ele vai ser a estrutura primária do nosso, do nosso composto. O papel ele vai melhorar a moldagem e o acabamento dele. E o amido ele vai fazer a ligação, né? A ligação das fibras dos materiais que vai garantir ali a junção de todos esses materiais juntamente à cola. O nosso projeto tem um alto desenvolvimento logístico, tá bom? Desenvolvimento logístico muito bom. Então ela foi projetada para suportar empilhamento vertical, colocar várias embalagens uma na outra, colocar resistência dentro dessas embalagens verticalmente, absorver vibrações de transporte. Ele tem uma capacidade de absorção de impactos muito boa, tá bom? Ele protege muito bem contra impactos laterais, verticais, coisas do tipo. E ele é muito fácil de se integrar a caixas padrão industriais. Como vocês podem ver aqui na imagem, é muito fácil de armazenamento, muito fácil de empilhar um no outro, muito fácil de armazenar, de fazer uma logística muito boa desse material para poder se integrar na indústria, né?
Fazendo então uma análise econômica do nosso projeto, ele é um projeto que ele tem um baixo custo, tá? Ele tem um baixo custo, talvez o que demande mais inicialmente seria em busca da matéria-prima, encontrar fornecedores, mas é aquele sacrifício só de início, né? Que ele vai ter ali um retorno a baixo, a médio prazo muito maior do que qualquer investimento de qualquer material, como por exemplo o EPS. Então ele vai usar resíduos agrícolas abundantes no Brasil, como já citei anteriormente. Ele tem um baixo custo energético, tem um processo industrial muito bem consolidado e tem uma possibilidade de produção regionalizada no nosso país muito boa, tá bom? Então, basicamente, ele vai ter um potencial ali para reduzir os custos ambientais e tributários no futuro, que seria a curto, a médio prazo, tá bom? Qual que seria então a escalabilidade industrial do nosso projeto? Seria fazer então um processo automatizado para a produção desse material, que seria um processo de alta rentabilidade, né? E uma produção a larga escala. E ele é aplicável para diversos setores, sejam eletroeletrônicos, o que a gente costuma ver muito hoje em dia dentro de caixas, por exemplo, de televisões, é sempre o EPS que protege, né? Sempre aquele isopor que protege não só TVs, como monitores ou demais equipamentos eletroeletrônicos. Esse material é usado em abundância, então o nosso projeto pode substituir muito bem, tá bom? Peças automotivas também, cosméticos, vidros industriais e diversos outros setores que o nosso projeto pode ser introduzido, tá bom, pessoal? Basicamente, a conclusão do nosso projeto é de que ele vai garantir uma viabilidade estrutural muito boa. A sustentabilidade dele é comprovada pelo que eu mostrei para vocês, pelo que ele apresenta no nosso país, pela abundância dele, pelo baixo custo. São produtos muito fáceis de se achar, produtos assim que às vezes é descartado e que pode ser reutilizado para esse propósito, tá bom? Então ele vai ter um potencial competitivo, ele tem, né, um potencial competitivo muito grande contra o EPS, né? Ele é uma via, ele é uma alternativa muito boa e muito mais sustentável, muito melhor, muito viável economicamente, não só para nós que iremos produzir o projeto, quanto também para o consumidor, né? Ele vai ter uma facilidade muito mais prática para poder descartar, para poder reutilizar e para poder biodegradar esse material da melhor forma possível, tá bom? Então, nosso projeto tem uma integração logística eficiente devido a esses fatores e ele está totalmente alinhado com os princípios de economia circular, né? Seria então uma alternativa real para a substituição dessas embalagens petroquímicas que são usadas em abundância hoje no nosso país em diversos setores da indústria. Pessoal, nosso trabalho foi isso, tá bom? A gente agradece a atenção. A princípio é só uma ideia, a princípio é só uma apresentação geral resumida, mas que vamos ainda desenvolver, vamos produzir, vamos pesquisar e garantir o melhor resultado possível, tá bom? Para poder apresentar nos demais trabalhos aqui da disciplina. É isso, pessoal. Agradeço a atenção. Muito obrigado a todos.